Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou apresentar mais um episódio de Socialismo no Século XXI. Bora lá? Uma das grandes polêmicas do movimento comunista internacional, principalmente entre os teóricos deste movimento e de forma mais detida entre os teóricos envolvidos na construção do socialismo, é sobre a vigência ou não da lei do valor sobre o socialismo. A lei do valor ela é a lei geral do movimento de modo de produção capitalista, ou seja, quanto mais liberdade essa lei tem de agir em uma economia, mais ao curto prazo ela é voltada, ou seja, ela é uma lei que serve como métrica para a taxa de lucro no sistema capitalista, né? E que, dada a sua natureza, no socialismo, ela deveria ser extinguida, vamos assim dizer. Inclusive, essa superação da lei do valor, vamos dizer assim, ou a própria extinção, como muita gente diz, seria uma condição sine qua non para o florescimento de uma sociedade ou de uma formação econômico-social de nível superior. Não é uma polêmica qualquer essa, é uma polêmica de fundo quando se trata de socialismo. Eu, particularmente, acho que é um debate muito mal feito, tá? Inclusive entre aqueles que se propõem a fazer esse tipo de debate. Por exemplo, não existe modo de produção puro, né? Os modos de produção e as formações econômicas sociais, elas são produto de combinações de relações sociais de produção e troca, vamos dizer assim, de épocas anteriores à presente, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma combinação de formas históricas de propriedade, formas históricas de troca, formas históricas de produção, de circulação, ou seja, todo esse mix acaba formando esse concreto, vamos dizer assim, do qual nós estamos vivendo hoje, ou seja, não existe modo de produção puro, ou seja, não existe um socialismo puro, um capitalismo puro, muito menos o comunismo, né? E muito menos o socialismo, que é um estágio de evolução da humanidade que ainda está dando os seus primeiros passos no rumo, vamos dizer assim, da sua maturidade, ou seja, essa maturidade é essa que vai demandar um longo tempo ainda para se alcançar, dada a fortaleza que ainda se constitui o capitalismo em âmbito mundial. Então, ao nós tratarmos a questão em termos de combinações, ou seja, em termos de, olha, não existe modo de produção puro, eu acho que se abre uma avenida para uma melhor compreensão sobre o papel da lei do valor do socialismo. Dito isso, países, por exemplo, como a China, em que existem diversos modos de produção operando, né? Ou seja, tem socialismo, tem capitalismo, tem pequena produção de mercadorias na agricultura, tem empresas coletivas, ou seja, existem diversas formas históricas de produção de diferentes épocas históricas no mesmo momento histórico, ou seja, existe o que o Rangel chamaria, Inácio Rangel, de contemporaneidade do não coetâneo. E em meio a isso, existe uma economia de mercado. Então, é evidente que nessas condições, sob essas condições, em que existe mercado, e que existe capitalismo no país, a lei do valor continue operando naquelas condições. Isso retiraria o caráter socialista de uma economia, de uma formação econômico-social? É suficiente? Na minha opinião, não. Os mesmos motivos que Marx coloca por diversas vezes, ou seja, vão surgir relações de produção novas, assim que as velhas forças produtivas sejam esgotadas as suas possibilidades. O papel dos trabalhadores é tomar pouco a pouco a base material da classe dominante. O direito burguês continua existindo sob o socialismo, né? Ou seja, o direito à igualdade, na verdade, o direito à desigualdade, como eu disse aqui. O que acontece sobre o socialismo é que a lei do valor, a sua ação, ela tende a ser substituída ao longo do tempo pela planificação econômica. Mas agora, em uma época em que o Estado ele tem acesso via Big Data, via 5G, via inteligência artificial, via meu computador quântico, ele tem acesso a milhares de informações à sua disposição, o papel da planificação econômica vai sendo elevado e, ao ser elevado, ela tende, veja bem, pessoal, tende a substituir a lei do valor sobre o socialismo. Mas ainda é algo que, na minha visão, está distante de acontecer. Acontece, né? Isso, o meu livro sobre a China, que o Alberto diz, trabalha muito essa questão da lei do valor sobre o socialismo, né? É que, primeiro, não há como negar a lei do valor. Segundo, aproveitar as possibilidades dela. Terceiro, criar as condições institucionais para a sua convivência com planejamento em unidade de contrários. E quando nós tratamos em restrição da ação da lei do valor,
evidentemente que nós estamos falando de uma sociedade em que a grande propriedade que comanda e dá as rédeas da economia é a propriedade pública, ou seja, em tese não é voltada ao lucro, vamos dizer assim, como um fim em si mesmo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E também uma infraestrutura, como diz a professora Simone Deos da Unicamp, uma infraestrutura monetária e financeira de cunho público, ou seja, um mercado, uma economia de mercado que é dominada pelo setor público da economia, do setor produtivo, e o sistema financeiro público, o setor privado cada vez mais dependente dessas duas formas de produção de finança, é uma sociedade que restringe absurdamente a ação da lei do valor. Ela continua a existir, mas é restringida ao máximo. Ou seja, vai substituir a lei do valor historicamente, é o predomínio da propriedade pública do meio de produção na economia, na produção e na finança, ao lado, vamos dizer assim, da planificação econômica em patamares cada vez maiores, que hoje nós chamamos, quando nós falamos hoje em novas formas históricas de planificação econômica, nós estamos falando em nova economia do projetamento, ou seja, o projetamento, o ato de projetar uma grande obra, ele acaba que tamanha as possibilidades abertas por essas plataformas que eu disse aqui, acaba que transformando o planejamento, elevando o planejamento a um grau superior, ou seja, um grau superior, inclusive, de domínio humano sobre a natureza. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que em 12 minutos nós vamos resolver, mas para fazermos uma reflexão sobre isso, fora de dogmas que nos fazem fugir da realidade e que acaba criando para nós uma zona de conforto para o qual nós nos refugiamos diante da nossa, muitas vezes, incapacidade de fundir sujeito e objeto, né? É importante fazer isso. Qual que é a questão do socialismo do século XXI, a lei do valor, sob o ponto de vista nosso? As primeiras experiências socialistas, a começar pela União Soviética, elas deixaram de existir. E as experiências socialistas que sobrevivem com sucesso, ou seja, aquelas que têm crescimento econômico, que têm mobilidade social, como China, como Vietnã, como Laos, são experiências que estão operando as suas economias dentro de regras elaboradas pelo sistema capitalista, ou seja, China e Vietnã e Laos são formações econômico-sociais de caráter socialista, mas que operam, vamos dizer assim, em uma lógica internacional capitaneada pelo capitalismo. E nesse aspecto nós trabalhamos com uma hipótese que nós chamamos de metamodo de produção, que é uma estrutura que é parte dessa totalidade que envolve o sistema internacional, econômico internacional. Esse metamodo de produção impõe restrições aos países, às formações econômicas sociais não capitalistas ou socialistas, né? Uma delas é a lei do valor no âmbito mundial. Trocando em miúdos, ou seja, em um mundo em que a lei do valor acaba continuando sendo a grande métrica, vamos dizer assim, da economia internacional, e os países socialistas fazem parte dessa economia, não somente a lei do valor vai persistir internamente por conta da complexidade da formação econômica e social, como também o próprio socialismo acaba sendo condicionado por essa lei em nível internacional. O que leva, por exemplo, a países como China e Vietnã a terem que formar sistemas empresariais estatais orientadas ao mercado. Significa que são sistemas empresariais que não desafiam a lei do valor em ordem internacional. Eu acredito que os chineses estão indo muito bem nesse processo, ou seja, existe um planejamento na China que orienta as suas grandes empresas a atuarem no mercado, ou seja, atuarem em um sistema onde a lei do valor é a métrica, né? E eles estão se saindo muito bem a ponto da China hoje ser o país que tem mais empresas estatais, mais empresas na lista da Forbes 500, sendo que 80% delas são estatais, né? Então, muitas vezes, quando nós falamos em socialismo em termos abstratos, né, ou ouvimos falar de socialismo em termos abstratos, classificamos uma experiência como não capitalista justamente por ela ser parte do capitalista. Essa é uma análise circulacionista do processo, quando, na verdade, o que determina a natureza de uma formação econômico-social é quem detém o controle dos meios estratégicos de produção. E o capitalismo hoje ele admite a existência de formações econômicos sociais
no mundo, não capitalistas, porém altamente restringidos pelo que nós chamamos no livro de metamodo de produção, e dentro do metamodo de produção, a lei do valor em âmbito internacional acaba sendo uma restrição muito grande, vamos dizer assim, ao desenvolvimento do socialismo, ou seja, ao pleno florescimento do capitalismo socialismo. Então, apesar de tudo isso, ou seja, lançamos uma elaboração nova, ou seja, essa questão do metamodo de produção. Apesar disso, países como China e Vietnã estão muito bem obrigados nesse aspecto, né? Dentro dos limites impostos por essas circunstâncias da economia internacional, enquanto que outras experiências, como China e Coreia Popular, acabam que patinando por conta, inclusive, de bloqueios financeiros e econômicos que acabam que inviabilizando a formação de um sistema empresarial orientado ao mercado, ou seja, o que acaba inviabilizando reformas econômicas profundas nos seus sistemas socioeconômicos, né? Enfim, é um bom debate esse é um tipo de debate que nós temos que fazer com muita profusão no nosso meio, no meio daqueles que pensam em poder político, que pensam em construir o socialismo e observar isso, vamos dizer assim, em termos concretos, não abstratos, né? em termos de poder, não em termos lúdicos, abstratos, né? Sem compromisso com a realidade, né? Eu os convido a fazer esse debate conosco, né? Estarei sempre à disposição. Eu fico por aqui e mando aquele famoso beijo no coração de vocês. Muito obrigado.